Cultural. Instituto de Línguas Millennium. Livraria Próton. Faculdade Trilógica Kepp Pacheco. Boa noite, telespectadores. Estamos novamente dando início a um programa O Homem Universal, que é produzido pela Sociedade Internacional de Trilogia ou Psicanálise Integral. Eu gostaria de agradecer aos telespectadores que nos têm enviado um número muito grande de perguntas e parabéns pelo programa que, de acordo com muitos, tem sido de grande utilidade para a comunidade paulistana. Esta noite nós vamos ter chance de responder a várias perguntas, ou pelo menos algumas delas, sendo que elas fazem referência ao assunto que nós vamos discutir essa noite, Dr. Kepp. Eu acho que nós poderíamos talvez começar com a pergunta da Nair, que diz que tem uma pessoa do seu convívio próximo que tem o hábito de mentir. De acordo com a sua orientação, Dr. Kepp, para uma melhoria no relacionamento, como que ela deveria se conduzir com essa pessoa que claramente está mentindo? Bom, Cláudia, a maior parte das pessoas, quando é que a gente percebe que está mentindo? A maior parte das pessoas, você sabe? É quando está movendo os lábios. Ah, sim. Então, dizem isso de várias profissões. Então, não é muito estranho que essa pessoa minta tanto, porque existe algo muito interessante na neurose, algo que eu ouvi de Igor Caruso, que foi um famoso psicanalista em Viena, psicanalista de origem russa e que se mudou para Viena, e que, aliás, foi ele que me convidou para ter a formação psicanalítica em Viena. Esse Igor Caruso, ele dizia algo com muita propriedade. Ele dizia: a neurose é a doença da consciência. Isso ele queria dizer o seguinte, que a consciência aí não é só no sentido do conhecimento, né? Porque tem duas palavras em alemão, uma que diz da consciência moral, outra da consciência como conhecimento. Então, ele quis dizer o seguinte, que a pessoa fica doente, assim fundamentalmente, por causa das mentiras, por causa então da má consciência que a pessoa tem. Agora, eu queria explicar bem essa questão, viu, Cláudia? Que ela pode ser explicada da seguinte maneira. Quando o Freud e outros autores também, Jung, Adler e Viktor Frankl, o próprio Caruso, quando eles criaram o sistema teórico deles, então eles se basearam num só sistema de técnica. Porque o que caracteriza o gênio de Freud é a técnica, é a metodologia que ele fez para tratar das neuroses e das doenças, assim, vamos dizer, psicossomáticas mesmo, e até mais tarde, então, das psicoses. Então, vendo a metodologia do Freud, foi colocada sobre a metodologia dele uns 100 números de teorias. Mas, infelizmente, eu acho que a própria teoria do Freud, essa de ver a origem de todos os males nas questões assim da libido, esse foi o grande erro que ele cometeu. Por exemplo, já naquele tempo, quando eu comecei a análise, aí no Hospital das Clínicas, né? Quando a pessoa ia fazer análise comigo, eu seguia as ideias freudianas. Então, eu tentava transmitir para a pessoa qual seria a causa das doenças. Então, para algumas pessoas, eu falava do complexo de Édipo, que no caso de uma cliente mulher, ela teria ódio da mãe, mas um ódio inconsciente para querer conquistar o pai. Ou então, o rapaz, né, teria ódio do pai, então ele gostaria de ter o afeto da mãe só para ele, mas afeto mesmo no sentido sexual. Ou então questões incestuosas, né, que o irmão tem
uma atitude assim de amor incestuoso pela irmã, ou a irmã pelo irmão. Quer dizer, entre parentes haveria também questão de incesto. Agora, hoje em dia, se for dar essa explicação, o pessoal vai até rir. Então, se for no analista que dê essa explicação, o cliente vai achar graça, porque já é uma questão que o francês fala démodé, quer dizer, não tem mais razão de ser. Então, o que faz com que a pessoa seja de fato doente, né? Aí nós teríamos que entrar num assunto muito mais amplo do que essas questões assim, vamos dizer, do puritanismo da sociedade. Questões assim que peguem a questão, vamos dizer, de espiritual. É por isso que no Brasil e no mundo todo existem tantas sociedades religiosas, existem tantas orientações espirituais para ver se consegue um caminho certo para o ser humano. Então, eu, respondendo à pergunta da Nair, eu queria dizer o seguinte, que o ser humano, ele já nasce com uma genética. Genética seria os fatores mais materiais, mas ele nasce com um fator assim material e principalmente psicológico, nasce com esses fatores assim deturpados. Então vamos dizer que a pessoa nasce, vive e morre doente. Agora, o trabalho que eu fiz, Cláudia, é um trabalho para, vamos dizer, na medida do possível, tirar o indivíduo, vamos dizer, dessa fatalidade, né? O árabe fala maktub, como se fosse uma fatalidade. O indivíduo, então, fatalmente, ele irá por aquele caminho. Então, aí eu me baseei principalmente em outros fatores mais amplos. O fator da metafísica, principalmente, inclui aí a questão da teologia. Então, qual seria o motivo principal que o indivíduo ficaria doente? Então, vendo a questão da inversão, por exemplo, o indivíduo acha que o delírio seria bom e a realidade seria má. A realidade, o que seria? A vida normal. Então, há uma ideia de que essa realidade, a vida normal, seria ruim. E os delírios, as ideias assim que o indivíduo tem de grandeza, as ideias que ele tem assim de conseguir eventos incríveis e sem esforço, esse seria o delírio. Então, outra ideia invertida, que a preguiça é agradável, que a preguiça é boa e a ação é ruim, é desagradável. Ou então a questão do dinheiro, que o trabalho é ruim e o dinheiro seria muito bom para a pessoa, e pensando que o dinheiro vem assim, ao Deus dará, como se fala, né? Qualquer pessoa iria ganhar dinheiro sem nenhum esforço. Então eu quero dizer o seguinte, que essa inversão, toda essa inversão, mostra que o ser humano vive ao contrário. Então, que o fator mesmo que leva à doença mental, principalmente a doença mais grave, ou então que leva à neurose, ou até a doença física, eu chamei de teomania, a pessoa teomânica, a pessoa que quer, assim, não ser um ser humano, quer ser mais do que o ser humano. Então, aí eu tive que recorrer à teologia, quando a teologia fala, né, daquela ideia simbólica de Adão e Eva, que eles não queriam viver ali no paraíso como seres humanos comuns. Então houve, vamos dizer, uma espécie de tentação, ou então a Bíblia fala mesmo de tentação, então eles quiseram ser como Deus. Então aí veio aquela ideia da árvore do conhecimento. Então se eles conhecessem além do bem, conhecessem o mal, eles seriam talvez até melhor do que Deus. Então veio essa revolta do ser humano contra a realidade, contra aquilo que é bom, contra aquilo que é certo. Então ele quis desvirar tudo.
o americano fala upside down, né? Quer dizer, fazer tudo ao contrário. Então, desde lá, o mundo ficou de pernas para o ar. Então, o ser humano, ele atualmente, ele coloca, vamos dizer, no setor assim da física. O Einstein, ele criou uma ideia sobre a matéria, sobre a questão da física, dizendo que a energia E é igual a mc ao quadrado. Quer dizer, que a energia vem da matéria na velocidade da luz ao quadrado. Então, essa é uma ideia ao contrário de tirar, por exemplo, da matéria energia. Então, eu quero dizer que o ser humano colocou todo o valor no elemento material, esquecendo que ele é 90% indivíduo assim de um plano mais alto, de um plano espiritual, energético superior. Mas isso a gente pode continuar agora no próximo segmento. Eu acredito que a Nair pode aguardar mais um pouquinho, porque nós podemos entrar numa exemplificação prática, né, Dr. Kepp? Como que isso é tratado na análise, como isso é tratado na psicanálise integral. Isso. Até o próximo bloco, dentro de instantes. Uma das principais ferramentas para ajudar os alunos no curso de gestão de conflitos é o autoconhecimento. Uma vez que eles conseguem entrar em contato com esses sentimentos ruins, faz com que o sistema psiconeuroimunológico volte ao equilíbrio e eles não apenas aliviam esses sintomas, mas conseguem lidar com os problemas do dia a dia de uma forma mais tranquila. Então, de retorno ao nosso bloco desta noite, eu gostaria então, Dr. Kepp, pelo que eu entendi do que o senhor falou no bloco anterior, o problema com relação ao bem, ao mal, à verdade, à mentira, é um problema praticamente já de todo o gênero humano. É isso que o senhor quis dizer, que já é uma questão psicoenergética, que o ser humano já tem esse problema quando nasce. E pode desenvolver isso no sentido de piorar ou, dependendo da conduta, da conscientização que ele faça, de melhorar esse problema. Eu queria dizer que a ciência moderna, ela vem cometendo erros tremendos. Então, por exemplo, essa revista francesa, Science et Vie, né? Revista francesa que nem precisa focalizar bem, vai se criar uma forma de vida incognoscível, quer dizer, desconhecida. On va créer une forme de vie inconnue. Então, o cientista acha que agora eles vão criar a vida. Ou que, ele fala, uma forma de vida artificial, que seriam os primeiros seres viventes artificiais. Então, se é, vamos dizer, o que eles chamam de vida artificial, então não é vida. Se é artificial, não tem vida. Agora, se tem vida, não é artificial. Compreende? Então, vejam, é uma mega... Isso é uma teomania. Então, eu queria dizer o seguinte, né? Essa cliente que perguntou, que o fator assim, vamos dizer, inconsciente, é um fator assim que faz com que o indivíduo, ele cometa desatinos, ele cometa faça mentiras, quer dizer, elabore fantasias, porque a criança, ela não é bem mentirosa nesse caso. A criança, ela acredita nas fantasias que ela elabora. Então, ela está certa de que aconteceu aquilo, mas não aconteceu, porque
É uma fantasia que ela fez. Então o adulto faz muito disso. A gente chama de delírios, né? Pessoas que deliram. Então a única maneira, vamos dizer, de resolver essa questão é através da conscientização. Então se ela falar para o marido dela que ele comete muitas mentiras, ele pode ficar muito furioso. Mas se ele aceitar, então ele vai brecar um pouco a mentira dele. Mas então eu queria dizer, Cláudia, que, vamos dizer, nós estamos aqui neste ano, né, de 1999. Então, há 100 anos atrás, os que estão aqui nesta sala, os que nos ouvem aí, os que nos veem, todas as pessoas não existiam. Todos nós não existíamos. E daqui a 100 anos, nenhum de nós vai estar aqui. Agora, todas essas interrogações, todas essas questões, nós temos dentro da nossa mente, do nosso espírito. E todos nós queremos uma explicação disso. Então, nós não podemos simplesmente fechar os olhos quando o cliente vai fazer análise e tentar ignorar essa questão. Então, eu estou dizendo o seguinte, que a ciência só experimental, como tentam fazer, ciência, vamos dizer, positiva, que veio da orientação de Augusto Comte, essa ciência diz que o real é aquilo que é experimental, aquilo que é sensível. Agora, é interessante essa questão, que o cientista acha que só aquilo que aparece, que é medível, Materialmente mensurável. que os aparelhos medem pelos sentidos, só isso é real. Então, o que acontece, Cláudia? Voltando nos tempos antigos, lá dos primeiros estudos, os metafísicos, os primeiros estudiosos, disseram que o abstrato é real, o sensorial pode ser uma coisa totalmente fora, uma coisa totalmente enganosa, mentirosa, e que todo conhecimento, vamos dizer, tudo aquilo que a humanidade teve de mais precioso veio pela abstração. Isso é a ideia do Platão. Mesmo que Aristóteles tenha colocado a origem do conhecimento no sensorial, isso não é verdade, porque não há um conhecimento do sensorial para o abstrato. Dr. Keck, então o senhor está entrando num campo propício, eu acredito, para nós tratarmos da resposta a Vera Lúcia Fagali, que pergunta, com relação às atividades psíquicas tidas como extrasensoriais, a questão da telepatia, como que é mais fácil e por que é mais fácil para algumas pessoas terem telepatia e quais seriam os recursos para que isso venha beneficiar a pessoa e não prejudicar, com interferências ruins ou coisas do gênero. Eu acredito que talvez Vera Lúcia Fagali conheça essa obra que o senhor publicou, Fenômenos Sensoriais Transcendentais, não é? Então, Cláudia, antigamente, sabe o que acontecia? Quando havia um congresso de psiquiatria, que aliás eu participei aqui há muito tempo no Hospital das Clínicas, um congresso de psiquiatria. E lá havia uma exposição de quadros. Então, nesses quadros, olha bem, 90% desses quadros eram feitos por doentes assim internados até, doentes assim mentais, mais ou menos graves. E em todos esses quadros havia sempre referência a questões assim espirituais, Sim, né? A questões transcendentais. Então eu participei de várias reuniões e eu tentava mostrar aos psiquiatras que quando a pessoa tem visões, isso não quer dizer que a pessoa está louca. Então, naquele tempo, atualmente já atenuou bastante. Então, naquele tempo, o indivíduo tinha uma visão, via alguma coisa, ouvia, etc., dava choque elétrico, dava um tratamento violento para ele não ter mais. Como se isso fosse um sinal que ele estivesse doente. Então, pelo contrário, pelo
pelos estudos que eu fiz, pelos conhecimentos que eu tenho, pelo desenvolvimento da própria ciência, as pessoas, vamos dizer, mais sensíveis, as pessoas que estão mais assim dentro da realidade, são justamente aquelas que têm essas visões. E as pessoas que não têm nenhum fenômeno assim sensorial diferente, são pessoas muito alienadas. Eu posso dizer o seguinte, que o que é a realidade, né? A grande realidade que existe. Então, falando, como há pouco tempo eu falei no segmento anterior, daqui a 100 anos nenhum de nós estará aqui. Então, o ser humano é um sim e um não, porque ele pode existir ou não existir, então o universo continua, as coisas continuam. Então, qual é o único ser de fato real que nunca pôde deixar de existir e nunca deixará de existir, o ser assim mais real entre todos? Qual é? O único ser, né? O ser único, é o Criador. Então, o único ser real mesmo, o único ser que tem existência por si, é justamente o que o ser humano nega por causa dessa inversão. Como eu falei do Einstein, não que ele negasse a existência de Deus, mas esse valor que o ser humano dá à matéria, como se da matéria viesse todo o bem, é totalmente errôneo. É justamente ao contrário. É do elemento abstrato, do elemento, vamos dizer, espiritual, do elemento mais alto, é que vem todo o conhecimento, toda a percepção, é que vem toda a capacidade da pessoa. Então eu posso dizer o seguinte, que o ser humano é uma substância, principalmente invisível, que essa separação de corpo e alma não existe, como Descartes falou, duas substâncias. Isso é uma total tolice do Descartes. O que acontece realmente é que o ser humano é um elemento, vamos dizer, um espírito com um corpo. Até podia usar essa expressão. É uma energética que vai do espiritual para o material. O material no ser humano, Cláudia, é diminuto, vamos dizer, é 10% o material. Mais de 90% provavelmente é um ser assim criado numa outra dimensão. Então é por isso que o ser humano, como eu estava falando, se ele nega, por exemplo, a existência do Criador, já é um mau sinal, porque ele cai daquela dimensão natural para ele. Agora, se ele, vamos dizer, aceita essa dimensão, como vários clientes que eu tive, que de repente eles começaram a acreditar no Criador. Eles rapidamente melhoram e até recuperam a saúde mental. Então, eu acho que o Criador traz consigo uma série de conceitos que são tão básicos da nossa vida, Dr. Kepp, que o senhor próprio tem colocado, conceitos do bem e do mal, que são fundamentais para a ética da nossa vida, que é um fator que nós vamos voltar a tratar no próximo bloco. Até já!
No bloco anterior, nós estávamos comentando a respeito de questões de conhecimento do bem e do mal, questões metafísicas e questões de ética mesmo. Dr. Kepp, eu sei que o senhor publicou um livro, A Libertação da Vontade, onde o senhor explica melhor essas questões sobre o fundamento ético de uma civilização, porque, aliás, o Império Romano, ele foi o maior exemplo, né, de império de civilização e que teve como base a filosofia estoica, que se baseava na virtude. Agora, Dr. Kepp, nesse livro, o senhor coloca, se o senhor faz aqui eu gostaria de que os senhores focalizassem, por favor, que aqui o senhor coloca a importância da conduta ética para que possa haver, inclusive, conhecimento. Agora, o que o senhor entende por conduta ética, Dr. Kepp? A questão, principalmente, da consciência da própria patologia e dos fatores de falta de ética na pessoa e na sociedade? Porque, olha, aqui eu gostaria de enumerar que o senhor diz aqui que, com a conduta ética, ela é o centro de toda a civilização, da vida social, que não pode haver conhecimento sem a ética, capacidade psíquica, física, os instintos, nada funciona bem sem ética. Cláudia, eu preciso explicar bem a questão de ética, como a ciência entende por ética. De modo geral, por causa dessa questão da inversão, o ser humano, por exemplo, acha que a vantagem é dar golpe, a vantagem, por exemplo, o ladrão acha que se ele roubar, ele está lesando o outro. O ladrão, por exemplo, não acha que ele roubando, ele está lesando a si mesmo. O indivíduo mentiroso, por exemplo, o indivíduo que faz calúnias, ele acha que ele está tirando vantagem se ele calunia, se ele mente, e não que ele está se prejudicando. Ou então o indivíduo preguiçoso, ele acha que na preguiça dele, ele está tirando vantagem, porque o outro trabalha para ele, e não que ele está se prejudicando. Ou então o indivíduo materialista, né? O indivíduo apegado ao dinheiro, ele acha que a vantagem é ele ter o dinheiro, e não o trabalho, que o trabalho é cabuloso. Então essa é a questão principal da ética, que o indivíduo acha que o mal que ele pratica, ou então uma atitude de esperteza, uma atitude assim de golpista, de malandragem, ele acha que o problema é do outro, que ele tira vantagem nessa conduta. Então ele não quer perceber que toda a vantagem do indivíduo, que todo bem, ele tira do bem. Que se o indivíduo procura o mal, ele vai ter o mal. E se ele procura o bem, quer dizer, a honestidade, uma atitude franca, uma atitude não de egoísmo, mas de alterocentrismo, quer dizer, voltado para os outros, essa atitude é que vai ajudá-lo. Então, automaticamente, Dr. Kepp, quem busca o bem, ele busca o bem para o próximo e também para si mesmo. Porque a pessoa, por exemplo, que tem a ideia que o golpismo, a malandragem vai ajudá-lo, é uma ideia invertida. Que o indivíduo que tem, por exemplo, uma atitude assim de delinquência, ele tem, mesmo que ele não perceba, enormes sentimentos de culpa. E ele certamente vai tomar uma atitude para destruir a própria vida. Porque o senhor sabe, né, que normalmente não se considera que fatores éticos possam interferir em psicoses e neuroses. Eu digo normalmente fora da sua escola, que o fator ético ele é desconsiderado na questão das doenças mentais. Todo fator assim que não é medível, Cláudia, todo fator que não é sensorial, eles não consideram, nem na advocacia, se é um sentimento que a pessoa teve. Por exemplo, um indivíduo, um criminoso. Eu até posso mostrar aqui esse quadro, mostrando a possibilidade do indivíduo ser criminoso até sem ele perceber. Esse é um quadro assim, vamos dizer, que mostra a célula, né? E a célula, conforme aqui mostra o centro aqui da célula,
e esses dendritos assim ao redor, elementos ao redor, que são muitas vezes formados por elementos de fora, elementos ruins que atingem toda a célula, né? Porque a célula é tudo isso. Então cria doença, cria isso, cria aquilo. Agora, isso tudo é criado pela desonestidade da pessoa. Todos esses elementos assim ruins, conforme eu tenho aqui esse outro quadro, aí esse é um quadro feito pelos ingleses, mostrando o que estaria no interior da célula. Quer dizer, problemas assim, verdadeiros monstros que estariam atrapalhando a vida da pessoa. E como se formam esses monstros? Dr. Kepp, agora eu gostaria que o senhor explicasse melhor, porque muita gente deve ter ficado pensando, mas como que tem a ver um problema celular, um problema de invasão de um vírus com um problema de desonestidade? Então, essa genética ou psicogenética, a pessoa já herda dos antepassados, vamos dizer, uma genética ruim, uma genética toda infectada de vírus, de mentiras, de glórias, assim, glórias sem merecimento, etc. Então, eu estou querendo falar o seguinte: se o indivíduo ele dedica a vida dele para o bem, para ser honesto e tudo mais, ele vai limpando, vamos dizer, essas células. Então ele vai se tornando assim cada vez melhor. É por isso que o indivíduo, às vezes quando criança, jovem, é uma beleza. Depois, à medida que os anos vêm, ele vai ficando monstruoso. Por quê? Porque essa inundação ruim das células que ele tem vai tornando ele cada vez mais feio. Quer dizer, a energia dele vai tendo um decréscimo por causa de uma conduta de negação dessa energia essencial da verdade, da consciência. Então vai diminuindo a defesa e os invasores então tomam conta das células. É por isso que nós consideramos, por exemplo, de importância fundamental o indivíduo ter a vida conforme a teologia, né, judaico-cristã, islamita, mas assim sem fanatismo. E a vida, por exemplo, da filosofia, da razão, que a razão foi destruída, né, pelos pensadores ingleses, principalmente a partir do século XIII, o Ockham lá, o Duns Scott, e também o próprio Kant destruiu bastante, tirando talvez uma exceção, Hegel. Então, pela razão é fundamental, tão fundamental como a revelação. E depois a conduta, vamos dizer, a ciência certa é tão fundamental como a teologia certa, como a filosofia certa. E a virtude está na base disso tudo. A virtude é isso, Cláudia. A gente não pode dizer que a virtude vem do ser. A virtude é ser, é o ser. Uhum. Ser virtuoso é ser. E ser é ser virtuoso. Ser quer dizer ser real. Uhum. Ser de acordo com a verdade, ser de acordo com o bem, ser de acordo com a realidade. Então isso é a virtude, isso é a ética. Por isso que os romanos, com o estoicismo e com a valorização da virtude como fonte de sabedoria, porque era isso que eles acreditavam, Zenon, Sêneca, acreditavam mesmo que sem virtude não haveria sabedoria. E foi por isso que eles criaram aquele fantástico Império Romano, né, Dr. Kepp? O Império Romano e toda a civilização, quando começa com uma atitude assim honesta, uma atitude boa, então a civilização sobe. Então é muito importante, viu, a filosofia de vida, inclusive a teologia, porque uma civilização ateia, como a gente nota agora, Estados Unidos, né, sempre foi muito ateu, vários países da Europa, é aquele descalabro que está vendo lá agora, jogando bomba na Sérvia lá, sem declarar guerra, nada, como se um crime acabasse com outro crime. Uhum. Quanto mais crime a pessoa comete, mais criminosa ela vai sendo, mais decadente ela vai sendo. Só um ponto que eu gostaria de esclarecer aqui, Dr. Kepp, quando o senhor levantou que os Estados Unidos sempre foi muito ateu, é um povo ateu, uma nação ateia. O senhor quer dizer que um povo ou uma nação, dirigentes podem aparentemente ser religiosos, mas no fundo ter uma conduta materialista e contra Deus, né? Não, o americano... Sempre foi muito puritano, cristão. 160 milhões de
cristãos, etc., mas a maior parte sempre foi ateu, Cláudia. Na conduta, na prática? Não pessoas que frequentam igrejas e são ateus. Não, pessoas contra igrejas, contra a religião, contra a existência de Deus. Lá é uma civilização basicamente, vamos dizer, ateia, mesmo que tenham igrejas fortes, etc., religiões fortes. Dentro de instantes nós vamos retornar com mais novidades para os nossos telespectadores essa noite. Até já. What's it take to be a leader today? Be a positive leader with ethical values, a leader the world needs. Come to Millennium's post-graduation course, the only institute in the world offering post-graduation courses in English with Norberto Keppe's innovative therapeutic method. Come and talk to us. We have helped thousands of students. I'm sure we can help you. Se questões da metafísica são tão fundamentais, tão básicas para a compreensão da ciência, para a compreensão da vida psíquica, do processo das neuroses, das psicoses, do relacionamento humano, então quem não dirá mais com relação à cultura, à ciência e fatores assim determinantes do conhecimento? Eu gostaria então de passar a palavra ao Alexandre, que o senhor gostaria de falar sobre essa questão hoje, não é, Alexandre? Então, eu queria mostrar aqui um quadro, esse quadro que eu tirei do seu livro de Metafísica, Dr. Keppe, que eu acho que pode ajudar assim, as pessoas a entenderem um pouco melhor esse fato, né? Mostrar aqui o seguinte, né? Por exemplo, que aqui, ó, que ele está falando da estrutura, né? Esse seria o ser humano, quer dizer, uma evolução interna do ser humano, que ele passa assim, de uma estrutura oral, anal, genital, né? Que é uma parte sensorial mais da pessoa, para esse elemento superior, afetivo, intelectual, né? Sim. E a gente pode mostrar, dizer também, que o ser humano aqui, ele é o elo, né, entre esse mundo material e o mundo transcendental. Então, o ser humano não é só matéria, e ele não é só espírito, né? Então, quando a gente se relaciona com as coisas externas, né, a gente se relaciona tanto pelos sentidos, né, em contato com esse mundo material, quanto pelo próprio intelecto, direto na mente, né? Um conhecimento assim dos universais, né? Então a gente não pode fazer uma ciência, por exemplo, só de um aspecto, né? Tudo que é relativo ao ser humano engloba esses dois aspectos, né? Então, por exemplo, se a gente falasse assim em termos energéticos disso, a gente poderia dizer assim, como o senhor falou antes, né, de ser o ser humano ser uma substância que se manifesta nesse aspecto material e nesse aspecto transcendental, né, e pela patologia a gente acaba ficando fixado mais nesse aspecto sensível, material, né, não passa para esse nível superior, né. Então esse aspecto material, por exemplo, seria o aspecto assim material do movimento, né, do espaço, do tempo, né? E o aspecto mais elevado, o aspecto transcendental da pessoa é mais, assim a gente poderia dizer assim, uma vibração, seria um tipo de energia assim diferente, superior, né? Então uma coisa não é convertível na outra, né? Isso a gente de baixo para cima, né? Isso. Então a gente vê, por exemplo, quando a gente fala assim da genética do ser humano, a gente está falando o quê? Só da parte material. Então a gente tem que falar não da genética, mas da psicogenética, né? Tudo que é relativo à existência tem esses dois elementos. Então na física a gente fala onda e partícula, né? Mas na verdade são dois elementos de uma mesma substância, né? Isso também não explicaria a questão da energia que a pessoa sente para viver, para realizar?
que não é através da comida, de uma boa alimentação, de vitaminas, que uma pessoa tem energia para a vida, para viver, para realizar. É uma energia que vem do espírito, do psíquico dela. Tanto que no alemão a palavra Geist, que é espírito, que é alma, também quer dizer gasolina, né? Que é o que faz mover o motor do automóvel. E eu acredito então que os fatores metafísicos psíquicos, que são justamente aqueles que não são mensuráveis por máquinas, são os mais importantes e que atuam principalmente até no físico. Aí entra até a descoberta do Nikola Tesla, que ele deu o nome de essa energética fundamental, ele deu o nome de energética Escalar. Escalar, né? Ele deu o nome de escalar e ele considera essa energética fundamental que move o mundo todo. Então é uma energética que os aparelhos não pegam. É uma energética antes das partículas. Isso. E que fazem, vamos dizer, os planetas ficarem assim no ar, os sóis. Só em matéria de galáxias, que as últimas descobertas agora dos físicos, eles dizem que existem no universo 200 bilhões de galáxias. Cada galáxia tem bilhões de sóis e planetas e estrelas, etc. Então o universo é muitíssimo maior do que a gente pensa. É como se fosse quase algo infinito. Né? Então é essa energia que vem de fora que faz o coração bater, que faz tudo se mover. Isso. E pelo afastamento que o ser humano tem da consciência, né, ele também está perdendo o contato, a sensibilidade, ele não percebe bem a influência, a relação que ele tem com essa energia, né? Por isso que ele acha que só o planeta nosso é habitado, né? Que ele vê aqui esse planeta, então não tem ideia do restante, como é que pode ser. Ele quer limitar, né, a existência àquilo que ele conhece, né? Isso, e essa ideia de controle que a pessoa tem sobre a vida e sobre as coisas é uma ideia muito ligada até à mania, não é? E eu acho que uma das coisas que a pessoa menos gosta de perceber é que ela não tem controle nem dela mesma, nem do próprio inconsciente que ela tem. E que na hora que ela resolve, por exemplo, tomar uma medida, resolve, por exemplo, deixar de fumar ou corrigir um vício, um defeito de personalidade, aí é que a pessoa vai notar o quanto difícil é ela ter controle sobre si mesma. Ou como é difícil conseguir qualquer controle sobre as coisas. A vida não é feita pelo ser humano. Exatamente. Quer dizer, ele recebe a vida. E assim como, por exemplo, hoje nós estamos conversando aqui. Olha, quem garante que amanhã todos nós estaremos com vida? Então, Dr. Kepp, esses poderosos fazem planos, né? Eles acham que têm o controle de tudo, das nações, das economias, dos povos. Amanhã, por exemplo, algum deles contrai um câncer ou tem um acidente, e aí todos esses planos, esse controle vão para onde, não é? Quer dizer, eu acredito que essa problemática é muito importante de ser conscientizada, que os sentimentos de inveja, de ódio, de rancor, de soberba, de ciúmes, de avareza, que são normalmente problemas que não são muito discutidos, principalmente na nossa sociedade de hoje, são como vírus que interferem no nosso processo de conhecimento da realidade, como o próprio Alexandre estava dizendo, que não é através de instrumentos e de máquinas que nós chegamos à realidade. Parece, viu, que nós estamos vivendo dentro de um capacete assim, um capacete que fecha tudo. Então que o ser humano, ele só enxerga o que está dentro daquela carapaça lá. A vista dele, quer dizer, o espírito dele, as ideias não ultrapassam essa carapaça violenta que tem. O senhor está dizendo que a gente é míope, né? Que a nossa visão é curtinha e que, na realidade, a grande consciência, que essa consciência universal do universo externo e do universo interno, que também é fantástico, nós não temos. Temos um conhecimento pequenininho. É por isso que tem que unir ciência, que é experimentação, com filosofia, que é razão, que é fundamental, e teologia, que é sentimento, que é amor, fundamental. Olha, são 3 elementos, né? Deus não é Pai, Filho e Espírito Santo. Sim. Então,
O ser humano é também isso. É sentimento, o amor, é verdade, é razão e é, vamos dizer... Aqui, será que esse quadro adiantaria para alguma coisa, doutor Kerr? É consciência, Conhecimento, quadro, razão? pode dizer alguma coisa. Então, o triângulo mostra o ser humano como é constituído. Então, nós temos tratado hoje no nosso programa que o conhecimento, ele só pode ser adquirido se está em conjunção com sentimentos de amor e com as questões da verdade, da realidade. Porque aí você pode dizer que o amor é a ética. Sim. O indivíduo ético é aquele que tem amor, não o indivíduo egoísta, egocêntrico. A verdade o indivíduo tem se ele tem ética, quer dizer, a verdade é a ética. E é o amor. Então, o Alexandre, e as questões de afeto, né, de amor na nossa ciência, na nossa cultura? O senhor acredita que a ciência leva em consideração hoje em dia fatores éticos e de afeto para o conhecimento da realidade, para a análise dos fenômenos? Então, porque essa questão ética, né, é de dentro do cientista, né? Como é que ele pode ser honesto se ele nega uma parte da realidade, da existência do ser humano, né? O cientista, sendo ético, ele tem que ver o ser humano como um todo, ver a realidade como um todo, como um elemento global, né? Ética é querer ser, né? É o ser. Então a gente tem que pensar que questões de ética necessariamente não se reduzem ao que normalmente se fala na vida social. Hoje tem CPI para tudo, né? CPI para corrupção de bancos, até para CPI de políticos, mas a verdadeira falta de ética que reside no interior do ser humano, isso ninguém toca. Certo? Essa questão, inclusive, da verdade, da fantasia, que é um problema que atinge universalmente a todo ser humano. O ser humano é fundamentalmente um prisioneiro das próprias fantasias. E nisso ninguém gosta de tocar. E isso é um problema geral. Isso é que dá saúde, a consciência disso. Então, ter ética é um fenômeno de conscientização das nossas ações sem ética. Poderíamos então dizer boa noite para os nossos telespectadores e retornaremos, se tudo correr bem, na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário.